querida amiga Mulher Vitoriosa. Que prazer estar mais uma vez aí, juntinha com você. E você é uma mulher vitoriosa assim. Tome posse dessa promessa de Deus, que Ele diz que através de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedoras neste mundo. E eu estou feliz no programa de hoje, que eu estou aqui com duas amigas especiais, mulheres também vitoriosas. E no programa de hoje nós vamos estar respondendo algumas perguntas que nós fazemos workshops, fórum, nas nossas filiais, nas Assembleias de Deus Vitória em Cristo. E chegam muitas perguntas e nós aproveitamos o programa para responder essas perguntas e quem sabe tirar a sua dúvida também, que está aí assistindo o nosso programa, que é mãe, sabe, que é esposa. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Que prazer ter você, Maria José, e a Ivana aqui no programa. Que bom, Elisete. Vamos trabalhar, né? Vamos responder essa turma que manda perguntas para nós. É, né? Isso aí. Eu quero começar fazendo aqui a primeira pergunta para você, Maria José, que foi feita aqui de uma mãe que diz assim: quando nós que somos pais, investimos muito nos nossos filhos, somos exemplo para eles e mesmo assim os filhos agem errado, o que a gente deve fazer? A primeira coisa a gente vai ter que entender, Elisete, que o nosso filho, quando ele é criança, você vai formar e informar. Quando ele chega à adolescência, ele vai consolidar os conhecimentos. E quando, aliás, ele vai introjetar os conhecimentos. Na juventude, ele vai consolidar. Então, o que ela tinha que ensinar, já ensinou. Mas eu creio na palavra de Deus, que diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando ele for velho não vai esquecer. Eu peço que você não desista dele, né? Nós encontramos um exemplo tão lindo na parábola do filho pródigo. É verdade, é verdade. Que o filho sai, ele pede toda a herança e eu quero crer que os pais ficaram receosos, né? Mas deixou que esse filho Deu fosse direito de escolha. Exatamente, que ele fosse viver as experiências dele. E, na verdade, quando ele viveu as experiências, ele voltou. Né? E você sabe que você percebe que aquele menino foi criado nos caminhos do Senhor, porque ele reconhece que ele pecou contra Deus e contra os pais. Então eu quero dizer para você que você ore, não desista, desistir jamais. Ore porque vai chegar um momento, Ivana, que ele vai voltar. Com certeza. Não é isso, continue sendo exemplo, continue Exato. investindo, que os pais não devem Parar desistir de investir nos filhos, não é verdade? verdade? Mesmo que ele não esteja correspondendo, mas não é por isso que eu não vou deixar de investir. Né? Deus Então, criou Adão também e ele errou. E o que ele fez? Fez um outro plano, né? Diferente outro daquele plano, que ele tinha inicialmente, para poder ajudá-lo a se conduzir num novo caminho. Né? É verdade. Essa colocação de um novo plano é importante, né? Se os pais perceberem isso, vai sofrer menos, Elisete. Porque o direito de escolha é do filho já grande. Ele tem o direito de escolher. E o pai tem o direito de insistir e receber esse filho de volta. E às vezes o pai se sente como se ele fosse culpado. Verdade. Será que Deus Você foi tocou num culpado? assunto muito importante, Ivana, que eu observo que pais que são exemplo, que investiram nos filhos, e às vezes não está vendo aquele retorno que ele esperava que o filho desse, ele se sente culpado. É muito comum, não é verdade? Eles se sentirem culpados. Onde eu errei, né? Onde eu falhei na minha educação para os meus filhos. É verdade. Porque cada um tem o direito de escolha, né? E os filhos crescem, eles querem ter suas experiências. E às vezes eles metem os pés pelas mãos. Isso não significa que está tudo perdido. Em algum momento, aquela informação que ele recebeu vai voltar a ele e ele vai ver que o melhor caminho é aquele que ele foi ensinado anteriormente, um caminho mais certo, mais justo, né? E vai retornar para aquilo que é bom. Que bacana, é verdade. Você usou aí, né, a parábola do filho pródigo. É uma Sim, parábola muito interessante, que a gente vê, aquele filho quis fazer as escolhas dele. O outro não, quis ficar em casa, mas também ficou cheio de recalque. Exatamente, ainda tem essa outra visão do outro filho. É verdade. Né? Que ficou junto ali. E na verdade ele não estava feliz, não estava satisfeito, né? Então tá aí a dica para você. Não Se você desistir. não desista, o importante é investir na educação, investir na vida espiritual e pode ter certeza que na hora certa você vai ver o agir de Deus, a mão de Deus na vida do seu filho. Agora outra pergunta para você, Ivana. E a pergunta é essa: como é que eu faço para deixar de ser tímida? É uma pergunta muito comum que a gente vê nos fóruns, né? Muitas mulheres mandam essa pergunta: como é que eu faço para deixar de ser tímida? Eu, como uma boa psicanalista, faria: o que é ser tímida? Não é? Onde
é que você está se escondendo por detrás desse rótulo aí que você coloca, né? Um rótulo que engessa essa pessoa. E às vezes a pessoa não é tímida, é os rótulos que às vezes os pais colocam, as pessoas, essa daí não gosta de falar, e porque não gosta de falar é tímida, né? A gente vai aceitando esses rótulos, não é verdade? É isso mesmo, né? E eu entendo que por detrás dessa muralha que se coloca, tem uma pessoa, muitas vezes observadora, sensível, e que às vezes tem um grande desejo de se libertar daquilo tudo e não consegue, e acaba se escondendo por detrás disso. O que ela precisa é romper esse casulo que ela tem se colocado para poder alçar novos voos, para poder fazer novas conquistas, que eu tenho certeza que ela tem sonhos maravilhosos dentro dela e ela vai poder conquistar coisas maiores na vida. Pode falar, Maria. Inclusive, eu acho, Ivana, colocando aqui, fazendo uma colocação, que às vezes a pessoa também é feliz tímida. Né? Não, talvez do seu jeito assim, ser mais recatada, ser mais... aquele jeitinho dela calmo, tranquilo, ela não vai ser uma pessoa extrovertida o tempo todo, porque as pessoas gostam de rotular, não tem que ser extrovertida, não tem que aprender a aceitar. A pessoa tem que aprender a ser ela mesma, né? Eu talvez não vai ser a rainha da comunicação, mas ela tem que estar em paz com ela do modo que ela é. Exato. Né? Porque alguém tem que ser observador e sensível, porque o falante não faz isso, né? Mas o tímido, ele vai observar, ele vai perceber e vai poder ajudar uma outra pessoa que está precisando. Eu acho que o bonito da vida é essa, cada um tem a sua singularidade, o seu jeito de ser. Porque às vezes há uma cobrança na sociedade que eles querem que todo mundo seja iguais. E não existe, ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus cada um tem isso. um estilo de personalidade, temperamento. E o bonito da vida é isso, não é? Com certeza. Né? Eu acho que é o colorido, porque senão fica tudo monocromático e fica muito ruim, né? E a gente precisa aproveitar o valor que cada um tem. Porque aquela pessoa mais quietinha, ela tem o seu valor, o mais extrovertido também tem, e todas as pessoas. Só que elas precisam aprender a se respeitar no modo como elas são. Né? É isso aí, tá a dica aí pra você que talvez falando assim, como é que eu faço para deixar de ser tímido? Não, você tem que trabalhar a sua maneira de ser, e como a Ivana falou, né? Tanto o tímido tem o seu valor, como o extrovertido tem o seu valor. Trabalhe isso, como você falou. Cada um tem a sua singularidade, isso é muito importante que você entenda isso. Né? E o bonito que a gente vê na Bíblia, vários tipos de temperamentos, não é verdade? Vários tipos, né? Você vai encontrar pessoas que falam muito, que agem muito, pessoas quietas, né, introspectivas. Isso até nas nossas crianças, umas mais agitadas, outras menos, né? Bom, vamos lá para a próxima pergunta, Maria José. Tem uma mãe aqui que perguntou que tem uma filha de 11 anos e como é que ela faz para falar de sexo com ela? 11 anos já, Elisete? Já era para ter, né? Verdade. Porque sexo é uma coisa que vem do nascimento já. Isso tem que ser uma coisa natural. Agora, alguns assuntos que exigem uma explicação maior, ela vai atender a pergunta que vier. Só que com 11 anos ela já aprendeu algumas coisas fora. Com certeza. Né? E isso não é escola, com as amigas, com os amigos. Então, uma coisa primordial é que os pais entendam isso. A obrigação é do pai e da mãe, não é da igreja, não é da escola. É o pai e a mãe. E também, se houver uma omissão nesse aspecto, ele vai aprender na televisão, na internet, com pornografias, tudo embananado, vai fazer uma mistura e ele não vai aprender uma coisa que é correta, uma coisa que é certa, biblicamente falando, né? Tem mais isso, ele vai ter uma noção de sexo depravada. Porque não houve uma coisa sistêmica ali ensinando aquilo. O que a gente observa é que às vezes os pais têm medo de falar nesse assunto, porque também tiveram muito tabu. E são 3 assuntos que a gente sabe que tem que ser falado dentro da família. Sexo, dinheiro e morte. São 3 assuntos que é a família que tem que ensinar e ele vai ter que aprender. Porque não adianta, que se ele aprender lá fora, vai aprender de uma maneira errada. E ele vai aprender também como a família lida com isso, com o sexo, com o dinheiro, com a mãe. Então, é importante. Na verdade, o sexo foi criado por Deus. Com certeza. Né? Você tem que ver a luz da Bíblia, o que a Bíblia manda. Você indo com a Bíblia, a luz da palavra de Deus, você tem mais uma tranquilidade de passar isso para tua filha, para o teu filho. Né? E isso tem que pedir a Deus até orientação. Porque, na verdade, a preocupação maior é que o teu filho tem que saber o que é pedofilia, o que é homossexualismo. É verdade, são coisas que se ensinam dentro os tipos de sexo, porque quando ele aprende de uma forma deturpada, coitado, vai marcar aquela criança, vai marcar, verdade, a gente vê isso. Vai chegar um adulto mal resolvido sexualmente,
vai ter problemas em relacionamentos, né? E infelizmente a gente está numa sociedade hoje que tem meninas de 11 anos engravidando. Com certeza, você pega faltou alguma informação, faltou algum olhar para essa criança, né? Porque as coisas estão muito deturpadas. Então os pais ainda estão com uma visão muito atrasada e as crianças já estão muito lá na frente, porque a televisão está massacrando as nossas crianças, os nossos jovens, a internet. Então, quer dizer, é preciso que as pessoas estejam atentas para poder orientar o seu filho na forma correta, né? É verdade, é um assunto importante se falar. Né? Eu acho assim que os filhos aprendem também com o exemplo dos pais. É importante que o filho veja o pai e a mãe se abraçando, terem um relacionamento saudável, né? Como casal, que isso tudo já vai criando um clima favorável para ele ver que a sexualidade é uma coisa saudável dentro da família, é importante. Né? Com certeza. Então vamos lá, agora a pergunta é para você, Ivana, aqui uma amiga nossa fala assim, meu esposo diz que me ama, mas ele é muito ignorante e muito ciumento, e mesmo estando casada há 27 anos, mas ele diz que me acha linda e agora eu voltei para Jesus e ele só me acompanha, ainda não aceitou a Jesus, ignora a palavra. O que é que eu faço? Bem, essa irmã tem um marido privilegiado, né? Um marido que diz que ela é linda, que ama, né? Então ela deve estar muito feliz com o marido que ela tem. Agora, se ele ainda não aceitou Jesus, isso não é o mais importante, porque ele está sendo santificado por a mulher que não é crente, não é? Então, é através do exemplo dela, mais do que ficar, né, às vezes, cobrando, pregando o tempo todo com o marido, né? Ela pode pregar com a vida dela, que é um exemplo, né, de que ela precisa entender que a vida dela vai falar mais alto do que as palavras, né? E quanto a ele ser ignorante, nós aprendemos com o pastor Santos, né, que o segredo da felicidade é quando a gente aprende a lidar com a limitação do outro. Porque se o marido dela fosse perfeito, ele não seria humano e nem teria casado, não ia precisar casar, né? Porque só ele se bastaria. Então as pessoas têm as suas limitações e a gente precisa aprender a conviver do modo como as pessoas são, né? É verdade, você falou a primeira vez, o marido diz que ama, o marido acompanha ela na igreja, só ainda não aceitou Jesus, mas isso é um detalhe. É só você esperar, é porque nós somos tão impacientes. A linguagem do amor dele dessa forma, né? Elogia a esposa, fala, tem a ignorante, é que às vezes a gente quer uma perfeição que não existe, como você falou. Se fosse perfeito, nem precisaria casar, né? Não tem essa coisa de estar perfeito. Então a gente tem que aprender a entender isso. E aprender a valorizar o que as pessoas têm de positivo. Porque às vezes reforça o negativo e fica em cima disso. E esquece o que ela tem de bom para poder lidar com esse marido de uma forma melhor, né? E tá aí, tá vendo, irmã? Você às vezes tá reclamando aí de barriga cheia, né? Porque olha, quantos estão aí carentes que o marido não faz um elogio, não diz que é bonita, seu marido diz que você é bonita, tá casada há 27 anos, ama, vai com você à igreja. É só ter paciência, fica tranquila, né? Como a Ivana falou, a mulher santa santifica o marido, né? Com seu comportamento, com a sua atitude, e também na relação sexual, né? Tem uma boa relação sexual com seu marido, isso é muito importante, que muitas mulheres cristãs não entendem esse segredo. Né? E às vezes o marido é ignorante porque está sentindo falta de alguma coisa. Às vezes essa ignorância vem porque lá na cama não está havendo um entrosamento, que é tão importante, a gente sabe disso, né? E ele está extravasando aí, está sinalizando alguma coisa para você. Então, minha filha, tenha uma boa relação sexual com esse marido, ame esse marido, elogie esse marido, porque pode ter certeza que na hora certa ele vai se converter e as mudanças vão vir sim. Né? Com certeza. O segredo é a gente ter paciência, porque nem tudo é na hora que a gente quer. Né? Quantos maridos aí que estão na igreja e às vezes não elogiam a esposa, não é verdade? E as esposas estão reclamando, e o seu, na hora certa, é esse detalhe. Pode ficar tranquila. Já comece a profetizar pela fé. O meu marido é um cristão, é uma bênção. Olha, eu quero agradecer, Ivana, a sua presença aí. No finalzinho, deixa uma palavra aí para as pessoas que estão aí assistindo o programa. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, que seja uma bênção na sua vida essas palavras, né? Que você possa aprender a lidar com a vida do jeito que ela é. Infelizmente a vida não é do jeito que nós gostaríamos, mas quando a gente aprende a lidar com a realidade, a gente tem muito a desfrutar com isso. Você também, Maria José. Eu queria agradecer e dizer para você que é mamãe, você que é pai, você é um privilegiado, você foi especial, escolhido por Deus para cuidar de uma vida. E isso é um privilégio muito grande que Deus dá para mim e para você. E que você seja vitoriosa nessa sua função de mãe, que é muito especial. Amém.
Tá aí, que Deus te abençoe, que Deus possa te dar cada dia sabedoria. Amém. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Que Deus possa cada dia te capacitar com sabedoria. Se você não tem, tá lá em Tiago 1,6. Peça a Deus que a todos dá e não lance em roxo. Só que tem um detalhe, peça porém com fé, não duvidando. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Fica com Deus.